Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil e Direito das Obrigações. Na aula passada, estudamos o conceito de obrigações, as modalidades de obrigações. Hoje iniciaremos outros tópicos do direito das obrigações, começando pela transmissão das obrigações. E o que vem a ser transmissão das obrigações? A transmissão é a alteração na composição do polo subjetivo do direito obrigacional. Na relação obrigacional, como na aula anterior, nós temos alguns elementos. Dentre os elementos está o elemento subjetivo, sujeitos que integram essa obrigação. E a transmissão da obrigação equivale à alteração em um desses polos, ou pode ocorrer alteração em ambos os polos da obrigação. A transmissão das obrigações está prevista no Código Civil, dos artigos 286 a 303, e é denominada cessão. Cessão é a transferência negocial, que pode ser a título gratuito ou a título oneroso de um direito, dever, ação, ou de um complexo de direitos, de deveres, de ações, de bens, com conteúdo predominantemente obrigacional, de modo que o adquirente, o cessionário, ele passe a exercer a posição jurídica idêntica ao cedente, a quem transferiu a ele a obrigação. As modalidades de cessão ou de transferência são cessão de crédito, cessão de débito, que o Código denomina assunção de dívida. A cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral em que o cedente transfere o crédito, no todo ou em parte, ao cessionário e adquire esse crédito assumindo a posição idêntica ao do cedente. O que é transferido? Qualquer crédito. Qualquer crédito pode ser objeto de transferência. Conste ele ou não no título, esteja ou não vencido, exceto se essa transferência se opuser à natureza da obrigação, como ocorre em créditos personalíssimos, uma obrigação alimentar, por exemplo, não pode ser cedida. Também não pode ser cedido crédito em que a cessão se oponha à lei, como ocorre no caso de cessão de herança de pessoa viva, que o Código Civil proíbe. E também não pode ser objeto de cessão quando essa cessão se opuser à convenção das partes. As partes podem, então, convencionar que o crédito não será objeto de cessão, certo? Essa previsão é do artigo 286 do Código Civil. O credor pode ceder o seu crédito se não se opuser à natureza da obrigação, à lei ou à convenção com o devedor. A cláusula proibitiva de cessão não poderá ser oposta ao cessionário por fé, se não constar no instrumento da obrigação. Muito bem. A cessão de crédito, ela obedece ao princípio da gravitação jurídica que nós estudamos na aula anterior, que é o princípio que determina que o acessório segue a sorte do principal. Então, se na obrigação principal houver obrigações acessórias e o título nada dispuser a respeito dessas obrigações acessórias, subentende-se, presume-se que a transferência da obrigação principal ocasiona também a cessão das obrigações acessórias. Se essa não for a intenção das partes, isso deve ficar expresso no negócio jurídico bilateral de cessão de crédito. Qual a forma da cessão de crédito? A cessão é uma transferência do direito unilateral do credor por meio de um negócio jurídico bilateral. Pode ocorrer tanto por instrumento público quanto por instrumento particular.
a lei não exige uma forma específica para que se efetue essa cessão. Entretanto, para que essa cessão tenha eficácia contra terceiros, é necessário que ela obedeça alguns requisitos legais que estão previstos no artigo 654, parágrafo 1º. Nome, local, alguns requisitos básicos de qualquer documento. Agora, se a cessão, o cessionário de crédito hipotecário, se a cessão for de um crédito hipotecário, o cessionário ele tem direito de averbar a cessão no registro de imóvel, porque aí a cessão de crédito envolve um direito real e podem ser utilizados instrumentos formais relacionados a esse direito real, a averbação no registro de imóvel. Se ocorrerem várias cessões, prevalece aquela que se completar com a tradição do título, com a entrega do título do cedente para o cessionário. Por que isso? Porque o crédito contido no título, o título representa aquele crédito e somente poderá prevalecer a cessão seguida da tradição do título. Quem são as partes numa cessão de crédito? Ali na nossa imagem nós vemos no meio o credor originário, que é denominado cedente, é quem transfere a obrigação, o crédito. O novo credor, ele é denominado cessionário, que é quem recebe, quem adquire o direito. E o devedor é denominado cedido. O cedido, ele não intervém na cessão de crédito. Não tem qualquer interferência, não tem qualquer postura ativa na cessão de crédito. Ele apenas deve ser notificado da existência dessa cessão, para que ele saiba a quem efetuar o pagamento. Ele, portanto, não tem que anuir com o negócio jurídico, mas ele deve ser cientificado da existência dessa transferência, da existência dessa cessão. A notificação do devedor, ela é uma condição para a eficácia da cessão. E ela somente será dispensada se o devedor, o cedido, por instrumento ou particular, declarar-se ciente dessa cessão. Então, ele só não precisa ser notificado se ele já estiver previamente ciente e se isso estiver documentado. Se o devedor não for notificado, o pagamento que ele realizar ao credor originário será válido. Ocasionará a exoneração da obrigação. Por quê? Ele, a princípio, tem uma obrigação originária com o credor originário. Ele vai efetuar o pagamento para quem exerce para ele, às vezes, credor. Se houve uma cessão e ele não foi cientificado dessa cessão, essa cessão não pode ser oposta a ele. Então, o pagamento que ele fez ao credor originário irá ocasionar a extinção da obrigação para ele. O cessionário, ele não tem nenhuma ação contra o devedor, ele não pode cobrar desse devedor um pagamento, novo pagamento. O devedor, nesse caso, ele não paga mal, ele paga bem, ele paga para quem? A ele tem a natureza jurídica de credor. Agora, o cessionário poderá eventualmente cobrar do cedente, e aí resolvem esse problema entre eles. O devedor não tem nada a ver com isso se ele não foi notificado. Agora, antes da notificação, o cessionário pode praticar atos necessários para a conservação do direito. Estabelece o artigo 293. Independente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido. A cessão de crédito, como ela não tem a participação do devedor, ela não rompe completamente a relação existente entre o credor originário e o devedor.
Isso porque o devedor pode opor ao cessionário as exceções pessoais que ele teria contra o cedente, já que ele não participou da cessão, não anuiu com ela. Quais são as características da cessão? A cessão de crédito ela pode ter natureza gratuita ou onerosa. Na cessão a título oneroso, o cedente, o devedor, o credor originário, ele garante a existência e a titularidade do crédito no montante da transferência. Na cessão a título gratuito, o cedente só responde se tiver agido de má fé. A responsabilidade do cedente, ela diz respeito à existência do crédito no tempo da cessão. No momento da cessão, aquele crédito existia, essa é a responsabilidade que o cedente tem. Se o cedente transferiu onerosamente o título, nulo ou inexistente, ele deverá ressarcir o cessionário. Da mesma forma que o devedor deve fazer lá no caso da venda, o vendedor ele deve agir dessa forma. Aqui. A responsabilidade do 295, a título oneroso e a título gratuito, é da existência do crédito oneroso, do crédito no momento da cessão. Se o cedente transferiu onerosamente um título nulo ou gratuito, deverá ressarcir os prejuízos que o cessionário teve com esse título. Então, os custos que o cessionário despendeu por conta desse título ser nulo ou inexistente será de responsabilidade do cedente. Se a cessão tiver sido a título gratuito, o cedente só responderá se tiver agido de má fé. Até porque o cedente não teve qualquer vantagem com esse negócio jurídico bilateral de cessão. Ela foi a título gratuito. Então, ele somente responderá se ele tiver agido de má fé, se ele tiver agido com o intuito de prejudicar o cessionário. A cessão pode ser também total ou parcial. A cessão total de crédito é aquela em que há transferência de todo o crédito para o cessionário. A cessão parcial, a transferência de parte desse crédito, de parte da obrigação. A cessão pode ser convencional, legal ou judicial. Convencional é a cessão estabelecida entre as partes, que é uma declaração de vontade espontânea entre o cedente e o cessionário. A cessão de crédito legal é aquela estabelecida na lei, né, como o próprio nome diz. Ocorre, por exemplo, quando há uma obrigação solidária e as partes, um dos devedores solidários efetua o pagamento. Então, ocorre uma subrogação nos direitos do credor. A cessão de crédito judicial verifica-se quando a transmissão do crédito é determinada em sentença judicial, como ocorre com a adjudicação ao credor de um acervo de sua dívida ou na prolação de sentença destinada a suprir declaração de cessão por parte de quem era obrigado a fazê-lo. Quanto à responsabilidade pela existência do crédito, a cessão de crédito pode ser pró-soluto ou pró-solvendo. Na cessão pró-soluto, há uma quitação do débito do cedente para o cessionário. Opera-se a transferência do crédito, que inclui a exoneração do cedente. O cedente apenas garante a existência do crédito sem responder pela solvência do devedor. Então, o cedente diz, olha, esse é meu crédito, vou ceder para você. Hoje ele existe, ele é válido, ele é eficaz, mas no momento do pagamento, se o devedor não tiver bens para solver, não tenho responsabilidade. Esse é o crédito pró-soluto. O cedente fica exonerado de responsabilidade quanto à solvência do devedor. Agora, na obrigação pró-solvendo, a transferência é feita de crédito, ela tem o intuito de extinguir a obrigação, mas não extingue de imediato.
Porque o credor, o cedente, ele fica responsável pela solvência do devedor. O cedente se obriga a pagar o crédito se o devedor não for solvente no momento do vencimento do débito. O cedente assume, portanto, o risco da insolvência do devedor. E a cessão de débito, ou assunção de dívida, como denomina o nosso Código Civil? A cessão de débito ou assunção de dívida é a sucessão no polo passivo da relação obrigacional. Então, a cessão de crédito, nós vimos até agora, há uma sucessão no polo ativo da relação obrigacional, no polo do credor. Um credor é substituído por outro credor cessionário. Na assunção de dívida, a sucessão é no polo passivo da relação obrigacional. Um devedor é substituído por outro devedor, por um terceiro, pelo assuntor ou cessionário. É um negócio jurídico também bilateral entre o devedor com anuência expressa do credor. Nós vimos na seção de crédito que não há anuência do credor, não há anuência do devedor. Agora, na seção de débito, na assunção de dívida, é fundamental que haja a anuência do credor. Por quê? Porque nós estamos substituindo um devedor por outro. O que responde pelo cumprimento da obrigação é o patrimônio do devedor. Então, o credor ele precisa avaliar se essa substituição vai ser vantajosa para ele. Se esse novo devedor ele vai ter condições de efetuar o cumprimento da prestação obrigacional no momento do vencimento da dívida. O artigo 299 é expresso. Prevê que é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. Portanto, se no momento da assunção o devedor já era insolvente, o devedor primitivo vai responder pela existência pelo pagamento desse débito. Aqui também nós temos 3 sujeitos na assunção de dívida: o devedor, que é o cedente, o credor, que é o cedido, e o terceiro, que é o assuntor ou cessionário, que assume a posição do devedor. Quais são as características da assunção de dívida? Primeiro, é necessário verificar a existência e a validade da obrigação transferida. A substituição do devedor, ela ocorre na mesma relação jurídica. Se ela ocorrer em uma outra relação jurídica, ela vai se relacionar a outro instituto de direito civil, não a assunção de dívida. Nós temos outros institutos em que há essa modificação, mas há também a modificação da relação jurídica obrigacional. Então, enfim, outras coisas que nós vamos estudar nas aulas. Aqui, a substituição do polo passivo ocorre na mesma relação obrigacional, mantém-se intacto todos os elementos contratuais, todos os elementos obrigacionais, e substitui-se apenas o sujeito do polo passivo, apenas o devedor. Como nós já falamos, é imprescindível a concordância expressa do credor, e aí, nesse ponto, o devedor ou o assuntor, ele poderá estipular judicial ou extrajudicialmente um prazo para que o credor se manifeste, se ele concorda ou não com a assunção da dívida. Se esse prazo decorrer sem a manifestação do credor, não se presume a sua anuência. Pelo contrário, presume-se a sua discordância. Se o credor não se manifesta, não é possível a formalização da assunção de. Por outro lado,
Se o adquirente do imóvel hipotecado, se o cessionário for adquirente de imóvel hipotecado, há uma previsão específica no artigo 303. O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido, se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento. Então, vamos lá. A regra geral é que o credor deve anuir expressamente com a assunção de dívida. Se o credor for notificado e não se manifestar, presume-se que ele não concordou com a assunção e essa assunção de dívida não poderá ser realizada. Excepcionalmente, se o crédito for hipotecário, crédito de imóvel hipotecado, há uma previsão especial de que o credor será notificado para se manifestar em 30 dias e, se não se manifestar, presume-se que consentiu, que assentiu com a assunção, certo? Regra geral, concordância expressa. Regra específica, crédito de imóvel hipotecado, há aí a presunção do consentimento, silêncio do credor. Quais são os efeitos da assunção de dívida? O primeiro efeito é a liberação do devedor primitivo, como a substituição do polo passivo da relação obrigacional, o devedor primitivo é excluído e o cessionário assume essa posição de devedor. Segundo efeito, extinção dos privilégios e garantias especiais, salvo se houver assentimento expresso do devedor primitivo. O artigo 300 estabelece que, salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas, a partir da assunção da dívida, as garantias especiais por ele originalmente dadas ao credor. Portanto, a assunção da dívida ocasiona a extinção de todas as garantias especiais dadas pelo devedor primitivo ao credor, salvo se ele assentir, se ele concordar que essas garantias permaneçam, mesmo não sendo ele mais o devedor da relação obrigacional. O enunciado 352 do Conselho da Justiça Federal, ele estabelece que, salvo expressa concordância dos terceiros, as garantias por eles prestadas se extinguem com a assunção da dívida. Já as garantias prestadas pelo devedor primitivo somente serão mantidas se este concordar com a assunção. Há uma discussão doutrinária a respeito da manutenção das garantias reais dadas pelo próprio devedor, se seriam ou não atingidas pela assunção. O enunciado 422 do Conselho da Justiça Federal estabelece que as garantias especiais a que se refere o artigo 300 abrangem as garantias reais. O enunciado diz o seguinte: a expressão garantias especiais, constantes no artigo 300 do Código Civil, referem-se a todas as garantias, quaisquer delas, reais ou fidejussórias, que tenham sido prestadas voluntária e originalmente pelo devedor primitivo ou por terceiro. Vale dizer, aquelas que dependeram da vontade do garantidor, devedor ou terceiro que se constituírem. Portanto, a assunção de dívida acarreta a extinção de todas as garantias, sejam elas reais ou fidejussórias, dadas por terceiros ou pelo próprio devedor primitivo, exceto se o devedor primitivo anuir em relação às garantias dadas por ele. Não pode anuir em relação às garantias de terceiros. Outro efeito da cessão de débito ou da assunção de dívida é a anulação da substituição do devedor se houver anulação da substituição, se houver anulação dessa assunção de dívida. Nesse caso, restaura-se o débito com todas as garantias. Se houver algum vício nesse negócio jurídico bilateral de assunção de dívida e esse negócio for anulado, retorna-se ao status quo ante,
retorna-se ao estado em que as pessoas estavam antes dessa assunção de dívida. Restaura-se a relação obrigacional primitiva com todas as garantias e privilégios. Outro efeito da assunção de dívida é a impossibilidade de oposição de exceções pessoais do devedor primitivo ao novo devedor. O novo devedor ele não pode opor exceções pessoais pré-existentes à assunção de dívida e exceções pessoais que disserem respeito ao ou decorrerem da própria relação jurídica. Então, aquelas exceções pessoais que o devedor primitivo poderia opor ao credor, como pagamento, nulidade, alguma causa de extinção da obrigação, e que forem pré-existentes à assunção de dívida, elas não poderão ser opostas pelo novo devedor, pelo cessionário. De igual modo, as exceções pessoais referentes ao devedor primitivo também não poderão ser opostas pelo novo devedor. Então, uma eventual compensação, uma eventual novação não pode ser oposta pelo novo devedor, se elas forem referentes ao devedor primitivo. Feito? Aqui nós temos uma questão do concurso para juiz substituto do Tribunal de Justiça de Alagoas. Vamos lá. Por conta de mútuo oneroso, João devia a Teresa a importância de R$100.000. No intuito de ajudar o amigo em dificuldades, Leopoldo assumiu para si a obrigação de João, para o que houve expressa anuência de Teresa. Neste caso, qual a resposta correta? João ficará exonerado da dívida, salvo se Leopoldo, ao tempo da assunção, fosse insolvente e Teresa ignorasse essa sua condição. Qual foi o negócio jurídico realizado no problema da questão? Uma assunção de dívida. A dívida era de João, que transferiu essa dívida para Leopoldo com a anuência expressa de Teresa, que é a credora. A alternativa A, ela espelha texto do artigo 299 do Código Civil. Portanto, ela está correta e não possui nenhum equívoco. Alternativa B. Leopoldo poderá opor a Teresa as exceções pessoais que competiam a João. É o artigo que acabamos de ver. Leopoldo ele não pode opor a Teresa as exceções pessoais referentes ao devedor primitivo, ao devedor originário. Ele só pode opor exceções pessoais referentes a ele. Então, vedação do artigo 302. Alternativa C. Se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito de João sem nenhuma garantia, independente de quem a tenha prestado? Não, nós vimos que restaura-se as garantias reais e fidejussórias, os privilégios que tenham sido prestados por João. 301. Preservam-se as garantias especiais originalmente dadas a Teresa por João, independente do assentimento dele, se o João, devedor primitivo, não assentir, as garantias especiais não serão mantidas. Artigo 300. E se João responderá apenas pela metade da dívida, ainda que Leopoldo não cumpra a obrigação assumida perante Teresa? Não, João ele sai da relação obrigacional, ele não responde por nada, exceto se a obrigação for anulada e se restaurar a obrigação primitiva, certo? A alternativa correta é a letra A. Muito obrigada e até a próxima aula.